Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje falarei sobre a lei da conservação e as plantas. Porque eu estou falando nesses últimos capítulos sobre as leis divinas e naturais, que é para todo o universo, que é para o homem, para o animal, para as plantas, porque tudo está enquadrado dentro dessas leis. E as plantas têm princípio inteligente. E esse princípio inteligente, as leis que é para as plantas, é para o animal, é para o homem, é para a bactéria, é para todo o universo. Não só no planeta aqui, como em todos os planetas. Então a lei da conservação é uma das leis divina e natural. Você vai ver esse material no Livro dos Espíritos do Allan Kardec. Ele parte das leis morais, ele fala sobre a lei da conservação. Não das plantas, ele fala de tudo. E eu que trouxe a compreensão para as plantas. Então, na pergunta 702 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou aos espíritos: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Pergunta se é uma lei da natureza. E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de inteligência. Nos é puramente mecânico, noutros é racional. Ele está dizendo que essa lei da conservação é uma lei da natureza. Uns é mecânico, não tem consciência, outros já é racional. Já trabalha disso. O homem já tem racionalidade dele para saber, olha, tal coisa não pode fazer, que ele já raciocina. E os seres mais primitivos, ele vai mecanicamente, mas essa lei existe, tanto para a esfera material como para a esfera moral. Existe essa lei, é as leis divinas, a lei da conservação. Pergunta 703 do Livro dos Espíritos: com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Olha como é que ele pergunta: a todos os seres vivos o instinto de conservação. Com que objetivo? Ele diz: porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Além disso, a vida necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Ele sente instintivamente, sem dar conta disso. Ele está dizendo que essa lei da conservação vai depender da própria vida, que viver faz parte dessa lei da conservação, prevenir a vida. Então o homem faz isto, o animal, a planta e os seres todos obedecem à mesma lei. Porque se ele não tivesse isso, ele não viver. E aí ele não iria evoluir. A evolução faz parte, porque o espírito encarna, tem a vivência aqui, ele passa para o outro lado, levou a experiência com o que já tinha, já fica melhor. Quando volta, cada vez é um processo de crescimento. Evoluir é a lei do universo e faz parte dessa caminhada. E a conservação vai ajudando para ele defender a vida, porque senão ele não defenderia a vida e como é que ia progredir? Ele precisa disso. Pergunta 704 do Livro dos Espíritos: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isto? Ou seja, para o homem e para todos os seres. Se deu a necessidade, se tem necessidade de viver, ele facultou as coisas, os meios para isto? Resposta: sim. Se ele não encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por esta razão que fez a terra produzir de um modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Você vê que ele está dizendo que Deus dá condição a todos, a todos. Por isso que Jesus disse: os pássaros não tecem, nem guardam em celeiros, mas não falta nada para ele.
Como Jesus diz, olhai os lírios do campo, chamando a atenção, nem Salomão se vestiu igual. Ele dá a condição para todos os seres viventes. As plantas é que têm uma capacidade que nós precisamos de começar a interrogar. Plantas vivendo em ambientes dificílimos, sendo atacada por tudo quanto é seres, e ela não pode fugir como o animal pode, porque ela se locomove, mas está fixa no chão. Mas o mecanismo de defesa fantástico da inteligência que as plantas têm, que é algo que chama a atenção do princípio inteligente, que é trabalho da fisiologia, que nós sabemos, podemos ver muito bem. Então essa lei da conservação é uma marca, está aí dentro, é inato, já está no princípio dela, já está no inconsciente puro lá da planta. Então ele diz aqui, pergunta 705, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Porque nem sempre. Resposta, é que, por ser ingrato, o homem despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que ele só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Veja o árabe, como o Espírito disse para Kardec, no deserto acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçado na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se, se nada encontra no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo. Quando chegam os tempos de penúria, em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Ela está chamando a atenção que nunca faltou o necessário. Você vê, por exemplo, você estuda as plantas naqueles desertos, ela, além de se alimentar, de produzir alimento, ainda produz coisa para os outros. Produz oxigênio para os outros, produz alimentos que os homens, os animais precisam delas. Você vê na região, às vezes em mangue, que ela tem dificuldade de encontrar a raiz para trazer o alimento, os nutritivos lá do solo, a água. Ela cria mecanismo fantástico, às vezes até sendo plantas carnívoras, mas cria mecanismo, ela cria jeito. Num lugar, às vezes, frio demais, você vê plantas, às vezes líquens, lá sobrevivendo e ainda trabalhando numa harmonia, em cooperação uma com a outra. Você vê lá fungo junto das algas. Você vê quantas parcerias de plantas com animais, com insetos, com formigas, com abelhas, com tudo. E as pessoas olhar como se fosse algo desprezível. O olhar do homem para as plantas tem que mudar. E ele só vai mudar quando ele entender que as plantas também é filha de Deus igual a ele. Filha de Deus. Deus é Pai, não é só do homem, dos seres angelicais, do homem, dos animais, das plantas, de todos os seres viventes do universo. Vem de Deus. Ele é o Criador. De todo o princípio inteligente e do princípio material. Tudo que tem no universo, a causa primária está em Deus. Os homens de ciência têm que colocar Deus no seu raciocínio daqui para frente. Não justifica mais ficar em cima de teses materialistas por causa da briga outrora com a igreja. Não. Agora chegou a hora de você trazer a discussão do princípio inteligente para as plantas. Abre um leque de entendimento novo. Pergunta 706. Por bem da terra, só se deve entender os produtos do solo, como os bens da terra? Os espíritos responderam, o solo é a fonte principal
de onde se origina todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bem da terra se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar nesse mundo. Os bens da terra, o solo. Sabe, o homem tem que começar a olhar o solo com um olhar diferente. Às vezes eu vejo, você viaja aqui, terras boas, bonitas, às vezes terras belíssimas. Aqui no Brasil tem terras boas, você chega, às vezes você só vê cana, ou senão só capim, ou senão só soja. Não é assim para ser feito. As florestas se equilibram, tendo árvore grande, pequena, média, essa variedade, não precisa colocar adubo, inseticida, nada. O homem pode produzir, mas sem essa ganância desenfreada. Ele entendendo que às vezes ele tem que defender o solo. Não pode jogar tantos venenos como coloca do solo. Não estou condenando que tem que ter, não sou radical nesse ponto. Mas não pode exagerar como estão fazendo, porque mata os outros seres e a terra se desequilibra. Nós estamos vendo essa onda de gafanhoto que está vindo lá da Argentina, do Paraguai. Isso é desequilíbrio ecológico. O homem precisa ter cuidado com isso. Joga muito veneno nas plantas ali, no solo. Planta doente, animal doente, homem doente. Aqueles venenos vai para os rios, os peixes. Nós vamos alimentar dos peixes, vamos alimentar dessa água. Vai para o ar, nós vamos alimentar veneno nas plantas, demais, matando os bichos, matando uma série de animais que tem, de serizinhos que trabalham ali, porque num punhado de terra, do solo, tem milhões de seres ali. Precisa o homem começar a entender esse equilíbrio. Pode-se produzir alimentos e o Brasil tem o destino de ser um grande celeiro do mundo, mas pode produzir sem exagerar nos venenos como estão exagerando. Não tem necessidade de exagerar nos fertilizantes como estão exagerando. É preciso diminuir um pouco a ganância, olhar as plantas como nossos irmãos, mas olhar que solo doente é planta doente, animal doente, é homem doente. Precisamos também cuidar do solo, que Deus nos deu um solo perfeito para nós, e nós estamos abusando e podemos pagar preço caro. Tem regiões de desertos que já foram florestas. O homem está na hora de começar a abrir os olhos e olhar a natureza com um olhar um pouco mais equilibrado. Não estou sendo radical, não estou condenando, eu entendo perfeitamente, os agronegócios é importante, é bom, mas precisa de um equilibrar mais. E esse equilibrar pode acontecer de uma forma suave. As florestas podem produzir muito sem precisar ser destruídas. É questão de aperfeiçoar. E pode aperfeiçoar. Eu não estou condenando grupo nenhum, radical nenhum. Eu estou dizendo que o homem tem que aprender a olhar o solo como uma bênção de Deus para os homens, mas olhar as plantas com um olhar diferente. Esse olhar diferente vai fazer com que a necessidade dessa fraternidade geral, dessa cooperação do homem com a natureza, com as plantas, com os animais, com o solo. Senão daqui a pouco, quando voltar de novo, reencarnar de novo na Terra, nós vamos precisar encontrar um ar bom para respirar. Então temos que defender o nosso ar, não contaminá-lo. Temos que encontrar água boa para beber. Então temos que defender nossos rios, nossos lagos. Tem que encontrar alimento saudável para nós. Temos que defender nossas plantas.
Nós temos que aprender a defender as nossas borboletas, as abelhas e os passarinhos. Meu irmão, pergunta 710, no Livro dos Espíritos. No mundo onde a organização é mais aperfeiçoada, no mundo onde for mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se, ou seja, precisa se alimentar, o ser vivo nos mundos mais evoluídos? Sim, a resposta. Mas seus alimentos guardam relações com a sua natureza. Tais alimentos não seria bastante substancial para o vosso corpo grosseiro, para o estômago grosseiro. Como em outro planeta, às vezes mais evoluídos, a nutrição é mais sutil, não tem necessidade de coisas tão grosseiras. Então, há alimentos, como há alimentos no mundo espiritual. Alimentos no mundo espiritual. Os espíritos próximos da Terra têm uma alimentação. Quanto mais vai evoluindo, mais sutil. Quanto mais vai evoluindo, ele se alimenta com a respiração, se alimenta com amor, se alimenta com a paz, se alimenta com a fraternidade. Tem muitas frequências diferentes no processo de alimentação. Vamos continuar nesse capítulo ainda. Pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? O uso do bem da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem de cumpri-lo. Então ele tem que ter o direito de viver, a necessidade de viver. Por isso que ele tem que dispor do bem da terra, mas sem abuso. O abuso é que é o adversário. Pergunta 713. A natureza traçou limites aos gozos? Resposta. Sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelo vosso excesso chegais à saciedade e com isso punis a vós mesmos. Pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres? O homem está buscando? Resposta. Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. Quando ele quer o prazer de todo jeito. Pergunta 714A. Perto da morte física ou da morte moral? Kardec perguntou, os espíritos disseram, de ambos. O excesso. O jeito que come demais, ele fica. O jeito que o egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade. É assim que Kardec fala. Pergunta 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta. O sensato conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Isso serve também para o animal, para a planta, para tudo. Pergunta 717. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles que falta o necessário? Resposta. Desconhece a lei de Deus e terão que responder pelas suas privações que houveram causado aos outros. O abuso. É preciso ter cuidado com esse abuso. Pensar no próximo faz parte da caminhada evolutiva do homem. Pergunta 718. A lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Essa lei obriga? Resposta, sim. Sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Isso é a lei da conservação para a necessidade do corpo, do homem, do animal, da planta, é a mesma coisa. A mesma coisa. Tudo é a mesma sequência.
Resposta. 719, a pergunta. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? Resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguida às custas de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas físicas e morais. As forças, não venha diminuir as forças físicas e morais. Ele tem que buscar o bem-estar, porque tem gente que busca o bem-estar, ele busca ociosidade. Aí daqui a pouco está com 200 quilos, aí daqui a pouco não tem saúde física, está com a moral arrebentada, nem fazendo bariátrica resolve mais, ele entra no estado desse. Pergunta 722. A abstenção de certos alimentos prescrito por diversos povos tem algum fundamento racional? Resposta. É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe seja prejudicial. Que a saúde de alguns legisladores, porém, com fim útil, resolveram proibir o uso de certos alimentos e, para darem maior autoridade às suas leis, apresentaram-se como vindas do próprio Deus. Ele está dizendo que é permitido ao homem alimentar-se, desde que não cause prejuízo à sua saúde e prejuízo à saúde dos outros. A lei da conservação é uma lei divina e natural. É para o homem, para o animal, para a planta e para todos. Por isso que a compreensão das leis divinas é muito importante, que os homens de ciência tragam isso para a sua discussão. Porque o homem sábio vai estudando as leis da matéria, mas precisa trazer as leis divinas para melhor compreender as leis da matéria, porque está tudo ligado, tudo são leis divinas, as que regem a matéria e a que regem a moral do homem. Nós vamos continuar nessa sequência ainda, vou falar mais ainda de algumas leis nessa, mas eu vou deixar ainda vou trazer depois mais pelo menos umas 50 evidências científicas da existência do princípio inteligente dos homens. E vou depois trazer mais ou menos uma hipótese de como o princípio inteligente atinge o corpo da planta. Como é que esse mecanismo é feito? Pelo menos hipótese para isso eu já tenho. Até o próximo encontro nosso. Deus abençoe você e sua família. E nessa série Princípio Inteligente nas Plantas.